Olá, estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos aprender a utilizar a função dia-trabalho para identificar a data baseada num prazo definido. Por exemplo, temos aqui do lado esquerdo esta estrutura onde foi inserido uma data inicial. E a partir desta data inicial, nós temos 90 dias de prazo. Por exemplo, a partir desta data inicial, você tem 90 dias para entregar uma documentação. Ou a partir desta data inicial, você tem um prazo de 90 dias para entregar um projeto. Enfim, você precisa identificar em que data vai cair o prazo final. E para isso temos alguns procedimentos para isso. Aqui do lado direito a gente tem aqui essa estrutura onde vamos efetuar a primeira manobra. Inserindo o sinal de igual, clicamos na data mais a quantidade de dias que a gente quer acrescer. Simples assim. Pressionamos Enter e está lá. 28/10, acrescido de 90 dias, o prazo final é 26 de janeiro. Simples assim, tá? Então o Excel já está preparado para fazer essas manobras, esses cálculos básicos. Mas se você quiser algo um pouco mais sofisticado, por exemplo, a partir desta data inicial, você tem 90 dias úteis para entregar um documento ou para entregar um projeto. Então, nesse caso agora, ele deve desconsiderar os sábados e os domingos. Lembrando que dia útil para Excel é de segunda a sexta-feira, no padrão oficial da ferramenta. Então, neste caso, teremos que utilizar a função que foi citada aqui, que é a função dia-trabalho, tá? Então, a função dia-trabalho, ela tem essa finalidade. Começamos indicando a data inicial, ponto e vírgula, e agora quantos dias a gente vai querer acrescer. Que aqui eu vou clicar no 90. Lembrando que caso você não tenha essas duas referências, você pode digitar a data aqui nesse espaço e depois do ponto e vírgula você pode digitar quantos dias você quer acrescer. Então você pode utilizar as informações que já estão na planilha, mas caso você não tenha, você pode digitar elas normalmente. Para esse nosso caso aqui eu vou fechar já o parênteses e aí pressionamos Enter. Se a formatação estiver no estilo numérico e acessar aqui a página inicial, aqui nas configurações vamos trocar aqui de contábil para data abreviada. Tá? Então é comum quando você está interagindo datas com números inteiros, às vezes o Excel não sabe o que ele vai retornar. Se ele vai retornar um número inteiro ou se ele vai retornar uma data. Tá bastando fazer essa manobra para fazer a correção. Enfim, agora sim, a partir do dia 28, acrescendo 90 dias, a data final, contando todos os dias de segunda a domingo, é 26/1. Agora, se eu for considerar 90 dias úteis, descontando os sábados e os domingos, aí o prazo final é 3 de março de 2025, tá? E você já percebeu que aqui do lado a gente preparou uma estrutura com feriados, porque ele está desconsiderando o sábado e domingo e ele está contabilizando os dias de segunda a sexta. Mas você pode pedir para que ele desconte os dias de segunda a sexta que caiam em feriados. Então, para isso, você precisa ter aqui do lado ou em alguma planilha, ela pode ficar oculta, mas ela tem que estar registrada no Excel a relação de feriados que você quer descontar. Essa relação você encontra facilmente pela internet, tá? Você pode inserir aí feriados municipais, nacionais ou algum tipo de recesso, tá? Mas você precisa ter uma estrutura como essa. Então, aqui do lado, vamos repetir a manobra desconsiderando, no caso, os feriados. Repetimos novamente então a função dia-trabalho, apontamos a data inicial, ponto e vírgula, quantos dias nós vamos acrescer desta data inicial, ponto e vírgula, e agora veja que encontramos o argumento feriados. Então a gente precisa ter essa relação em algum lugar. Eu vou selecionar minha lista de feriados, agora sim fechamos o parêntese e pressionamos Enter. Caso ele retorne em formato no estilo numérico, não tem problema, basta trocarmos aqui para data abreviada. E aí sim, temos o nosso relatório completo. Então, a partir do dia 28/10, acrescendo 90 dias, esse aqui é o prazo contando todos os dias. Esta aqui é a segunda opção, descontando os sábados e os domingos. E na terceira data, ele vai descontar os sábados, os domingos e esta relação de feriados. Lembrando, caso você queira identificar quais dias
foram descontados, nós podemos utilizar aqui a função texto. Existem outras formas também, mas essa texto aqui é bem simples, tá? Acionamos a função texto, indicamos a data que será analisada, após o ponto e vírgula, abrimos aspas duplas e vamos inserir aqui 4 vezes a letra D. Pode ser maiúscula ou pode ser minúscula. Aí a gente colocou 4 letras D para que ele retorne o dia da semana por extenso. Fechamos o parêntese e pressionamos Enter. Então veja que se essa primeira data ela foi desconsiderada porque ela caiu numa segunda-feira. Vamos arrastar para baixo e a gente pode verificar que os únicos dias que não foram descontados foram essas 2 datas aqui, ó, porque elas já caíram naturalmente no domingo e no sábado. Então lembrando que a função dia trabalho total, no padrão de configuração oficial, ele automaticamente desconta os sábados e os domingos. Então as outras datas foram eliminadas da contagem e o sábado e domingo, nessas 2 datas com sábado e domingo, elas não foram levadas em consideração porque elas já foram naturalmente descartadas. Enfim, existem outras combinações, uma série de outros cenários que você pode utilizar o Excel para analisar a diferença de datas e diferença de dias também. Lembrando aqui um detalhe importante, é o seguinte, se você inserir um valor positivo, ele vai acrescer a quantidade de dias baseado nessa data. Mas caso você queira analisar desta data para trás, é só você colocar um número negativo. Esta data é o prazo final. Eu quero saber qual é o prazo inicial 90 dias atrás. Então basta você colocar menos 90. Quando você der Enter, veja que todos os registros aqui, todos os retornos, eles estão contabilizando as mesmas operações, só que levando em consideração 90 dias antes desta data inicial. Então esta manobra ela pode ser feita desta maneira também. Enfim, muito interessante, vale a pena dominar esta técnica. Logo aqui em cima temos mais vídeos com mais truques e macetes sobre formatação no Excel de data e hora e outras configurações interessantes. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.